Então, olá, boa noite a todos. Eu sou a Alegra Dias, coordenadora da Fonotrade. Embora eu conheça já todos aqui, já nos conhecem, né? Normal, a gente já se encontra o tempo todo, mas eu gostaria de dar boas-vindas a vocês, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao nosso meeting online com o tema PEI, Programa de Ensino Individualizado. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a participação e a grande adesão de vocês participando desse encontro. É uma grata surpresa ver tantos profissionais reunidos em torno desse assunto. O nosso encontro terá duração de 1h30, mais ou menos. Inicialmente, né, a ideia é que a gente faça essa explanação, né? Mas, em função do grande número de participantes, os microfones e o bate-papo vão permanecer fechados. Mas assim que abrir o debate entre a Simone e a Andréia, nós vamos liberar para as perguntas, ok? Então, espero que a gente tenha uma noite com muito aprendizado. E nós vamos ouvir hoje duas especialistas de grande expertise na área. A professora doutora Simone Capellini, fonoaudióloga, livre-docente em linguagem escrita pela Unesp Marília, docente do Departamento de Fonoaudiologia e dos programas de pós-graduação em Educação e em Fonoaudiologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Unesp Marília, São Paulo. Ela é coordenadora do Laboratório de Investigação dos Desvios de Aprendizagem LIDA e do Departamento de Fonoaudiologia da Unesp Marília, São Paulo. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e é coordenadora do Departamento de Fonoaudiologia Educacional da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia na atual gestão. E a professora doutora Andréia Carla Machado, pedagoga, doutora em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos e pela Universidade da Geórgia dos Estados Unidos, realizou pós-doutorado no programa de Psicologia, também pela Universidade Federal de São Carlos, e é pós-doutoranda no programa de Educação pela Unesp, Campus Marília, São Paulo. É membro do Laboratório de Investigação dos Desvios de Aprendizagem LIDA, psicopedagoga e pesquisadora do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Infantil, CPEDI. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Simone Capellini. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na verdade, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto. Um assunto que a gente precisa se aprofundar, conhecer um pouco mais, porque nós estamos às vésperas, né, de uma retomada presencial de crianças que estão aí há mais de 7 meses fora de sala de aula. E num cenário onde todo cuidado e respeito com a individualidade acadêmica, a individualidade educacional vai ser extremamente importante, né? Então, o fazer e o pensar pedagógico, ele vai ser diferente, né? Ele já está sendo diferente. Então, nesse contexto, falar do que é o PEI, trazer à tona uma discussão sobre a necessidade de um enfoque que é intermultiprofissional dentro das garantias de um ensino individualizado com qualidade para as nossas crianças, se torna um ponto extremamente importante de discussão. Eu queria imensamente agradecer a Alegra por ter aberto um espaço para eu e a professora Andréia discutirmos o PEI com vocês, mas, sobretudo, eu queria agradecer muito a presença de vocês, né? A presença de vocês aqui só mostra a necessidade de termos um espaço ampliado para discussão dessa questão, porque isso prova, isso mostra que todos estamos aqui tentando entender, né, esse processo ou essa relação de ensino-aprendizagem da melhor forma possível para assistir às nossas crianças. Então, eu queria deixar aqui um agradecimento especial à Alegra pelo espaço cedido,
a parceria de anos com a professora, doutora Andréa Carla, mas sobretudo a atenção de vocês, né? Que nesse momento é muito importante, né? Então eu gostaria de passar a palavra para a Andréa para dar as boas-vindas e depois a gente já começa a nossa discussão sobre o PEI, ok? Vamos lá, Andréa, agora é com você. Será que ela congelou? Ela congelou? Andréia, vocês estão me ouvindo, gente? Sim, estamos. Sim? Bom, então a Andréia está um pouquinho congelada, né, gente? Então isso é uma coisa que pode acontecer, tecnologia é assim mesmo. Então, enquanto ela volta, vamos dar início, então, a entender o que é o PEI, né? Então, na realidade, o que é, na verdade, uma abordagem que é de plano de ensino individualizado. Na realidade, o PEI ele é utilizado em várias partes do mundo, né? Então, nós estamos falando aí de um instrumento que ele é educacional, utilizado principalmente em países da Europa e dos Estados Unidos. Na realidade, ele serve para viabilizar e otimizar as condições de um processo de ensino-aprendizagem de alunos que estão inseridos dentro de um processo inclusivo, né? E basicamente, né, de alunos que apresentam necessidades especiais. Na realidade, o PEI, que é utilizado dentro dos Estados Unidos, ele é um PEI que não é só voltado para as categorias de deficiência. Ele também é um plano de ensino individualizado para crianças que apresentam transtornos funcionais. Então, esses transtornos funcionais, que na verdade abarcam aí questões relacionadas aos problemas de linguagem, aos problemas comportamentais, aos problemas de aprendizagem. Então, essas crianças também apresentam esse direito a esse instrumento. Na realidade, o que a gente precisa é pensar que esse indivíduo ele precisa ter um registro efetivo, né, das suas potencialidades, das suas dificuldades e, obviamente, com base nesse plano, nós conseguimos fazer recomendações para a aprendizagem de habilidades e competências desses alunos que estão em processo inclusivo, ok? Então, pensando um pouquinho nisso, né, a gente precisa pensar que falar sobre o PEI exige uma equipe educacional que entenda quais são os critérios que precisam ser definidos para que esse PEI seja elaborado e para que esse PEI seja produzido. Nós precisamos pensar basicamente que esse plano ele vai ser elaborado para ele realmente ser executado dentro de uma situação que ela é acadêmica, né? Então, não adianta eu ser uma profissional, né, que trabalho na clínica, que trabalho na educação, né, que trabalho orientando uma escola e que eu estruturo esse PEI dentro da minha clínica para levar para a escola, né? Na realidade, isso não funciona dessa forma, né? Eu preciso estar dentro de um contexto de assessoria colaborativa com essa escola, para que, na realidade, eu pense um plano que vai realmente possibilitar aprendizagens significativas para cada uma das crianças que apresentam aí essas chamadas necessidades especiais, né? A Andréia voltou. Tudo bem, Andréia, com você? Eu vou. Gente, a pessoa mora no interior do interior. E aí cai mesmo, né? Teve uma queda de energia, gente, desculpa. Tudo bem. Eu comecei definindo um pouco o PEI, Andréia, e aí agora eu passo para você
para você fazer as suas considerações sobre o que é PEI nessa visão, que é na visão da pedagogia, nessa visão da pedagogia especial e da escola, que eu acho muito importante. Tá bom? Bom, eu não, a priori, eu não tinha agradecido, né? Não deu tempo, mas eu faço das palavras da Simone as minhas. Agradeço imensamente a Alegra, né, pela oportunidade no espaço, e vocês que estão aí do outro lado. Eu não estou vendo vocês, eu estou no mecanismo pequeno aqui, e então eu não estou vendo a carinha de todas vocês. Mas eu conheço bastante, né? Algumas de vocês eu já conheço, a gente já compartilhou aí cursos juntas, né? Então é um prazer imenso. E o prazer imensamente também de estar junto aqui com a professora Simone, já que num tema tão importante, justamente como ela falou no início, né? A respeito da individualidade dessas crianças, o respeito de a gente entender, né, o que está por trás da aprendizagem dessas crianças, né? O que está regendo esses mecanismos tão importantes que a gente estuda, que a gente vê, né, nos cursos e tudo mais. Então, nesse caráter relacionado à educação especial e à pedagogia, antes da gente falar um pouco de PEI, a gente vai falar, porque, na verdade, ele é um componente importantíssimo das adaptações curriculares, né? Então, ele faz parte, ele é um dos itens da adaptação, da adaptação. E aí, quando a gente fala adaptação, a gente já pensa em direto material, né? E não necessariamente é nessa vertente que a gente vai ter que pensar. A gente vai ter que pensar que a adaptação, na verdade, no fundo, é uma condição de aprendizagem. Você vai, na verdade, olhar para aquela criança, você vai adaptar um meio para que ela possa aprender, né? Então, na verdade, você vai adaptar o modo de você ensinar para ela poder aprender aquele assunto, aquele conteúdo que está sendo realizado na sala de aula, né? E aí, nessa vertente também, a gente tem, por exemplo, antes, né, do PEI, que é tão importante a gente falar, e a gente vai desmembrar isso, é que a gente tem, por exemplo, antes da gente pensar no PEI, que é uma medida individual, né, é uma individualidade, é você, na verdade, radiografar as informações da criança, a gente tem que pensar na flexibilização, né, Simone? Sim. Na flexibilização curricular, que ela vai ser um elemento importantíssimo, porque ela vai estar dentro do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Então, quando você tem um projeto político-pedagógico que pense na possibilidade da flexibilização curricular, né? Então você está falando numa escola inclusiva. Você está falando e você, né, tá comungando com ações e está comungando com experiências e elementos que vão ser importantes para o conjunto dessas informações que vão gerar aí as adaptações que a gente pode falar também um pouco mais, né? E depois da gente pensar nessa flexibilização, é que aí a gente pensa nas adaptações. Então, a gente vai ter, por exemplo, adaptações. Acho que depois a professora Simone pode desmembrar um pouco mais isso, mas, por exemplo, na adaptação, a gente vai ter adaptação do currículo em sala de aula, né? E as adaptações instrucionais, que são dentro desse currículo, né? O que também é muito importante falar para vocês é que quando há uma tradução, né, da literatura para a nossa língua portuguesa, fica que parece que é tudo junto, né, Simone? A flexibilização, a adaptação, modificação, a gente sabe que tem as adequações, que tem as suplementações, as modificações, parece que está tudo junto, e não é. A gente tem que enxergar isso
como se fosse um organograma, né? Para a gente entender esses mecanismos para depois fazer esse tipo de levantamento de repertório do meu aluno. Eu acho que isso que a Andrea está falando é muito importante, porque a gente sente essa dificuldade quando você vai discutir um PEI, por exemplo, né? Porque esse organograma é o meu PEI, né? Ele é meu plano, que vai, na verdade, atender às necessidades individuais de uma criança. Só que eu preciso ter um organograma do que, na realidade, essa escola entende por questões de inclusão. Porque Exato. se eu não tiver esse organograma, vai ficar muito difícil eu discutir um plano individualizado. Até porque, olha só, né? Isso que a Andrea falou de que eu entendo tudo como sendo a mesma coisa é muito perigoso, porque flexibilidade, por exemplo, de currículo, flexibilidade de conteúdo, na realidade, isso é o que a gente chama de uma adaptação significativa. Mas eu também tenho as adaptações não significativas. Não significativos. Então, o que acontece? Quando a gente vai discutir o PEI, as pessoas só pensam nas adaptações que são não significativas. Então, é muito comum isso acontecer, né? Então eu vou lá e vou fazer uma adequação da sala de aula para a criança, por exemplo. Ou então eu vou falar para a professora utilizar highlight no texto, nas palavras-chave, para ela compreender melhor o texto. Então, você entende que as estratégias que eu vou utilizar, elas são menores do que, na realidade, é uma flexibilização de currículo, que é uma adaptação, ou de conteúdo, que é uma flexibilização maior, significativa. E aí, o que a gente vê acontecendo, e por isso que eu acho que é tão importante a gente discutir essas questões, é que, por exemplo, você chega na escola para o professor e você quer mudar a criança de posição na sala de aula, você quer mudar a iluminação da sala de aula, você quer mudar as cortinas da sala de aula, você quer mudar a prova, que não vai ser mais a prova só de leitura silenciosa, a criança vai fazer uma leitura oral. Na verdade, você vai tirar todas as estratégias de escrita que não envolvam um ditado, porque o ditado vai ser mais importante, porque a criança vai conseguir perceber melhor as informações. Então, veja, tudo isso é uma adequação. Tudo isso são adequações, né? Então, as adequações, que são as adaptações não significativas, elas são menores e pode não gerar o impacto necessário na aprendizagem dessa criança. Então, uma coisa que precisa ficar clara é que, por exemplo, eu tenho, na realidade, dentro do PEI, a oportunidade de pensar desde um uso de recurso alternativo suplementar, até, na realidade, eu pensar em acomodações, como, por exemplo, trocar a criança de sala de aula, de posição na sala de aula, que é uma acomodação dentro de uma adaptação não significativa, que pode gerar um impacto ou não na aprendizagem dessa criança. Então, quando a gente pensa no PEI, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que essa escola entende como inclusão acadêmica. Já vai ter que começar por aí, né? Porque como é que eu vou pensar num programa individualizado se eu não conheço a política pedagógica da minha escola com relação à inclusão? Ok? Então, acho que isso é uma coisa importante, né, Andréa, da gente chamar atenção. É importantíssimo, né? Nessa flexibilização. Isso tem que fazer parte do plano, né? Do político pedagógico. E, na verdade, quando a Simone falou a respeito das adequações, né, a gente pensa que realmente são acomodações que a gente observa, que a gente vê com isso muito comumente ser feito. E aí, ela não vai alterar especificamente o currículo da turma, né? Porque depois, dependendo do repertório que você vai levantar dessa criança, né? Que a gente vai ter um desenvolvimento para ser realizado. A gente vai ter que levantar quais são os objetivos-alvo que vão ser
adequados para essa criança, que vão ter, às vezes, vão ter que ser modificados. E quando a gente fala na modificação, eu estou adentrando nessa perspectiva que a Simone falou, quando eu estou falando em modificação, aí que eu penso em alterações, né? Então, às vezes eu vou ter que fazer alterações significativas. Então, é legal a gente entender que dentro das adaptações, né, ainda a gente tem as adaptações de grande porte, né, Simone? E as adaptações de pequeno porte. Que, na verdade, quando vocês ouvem falar em adaptações, automaticamente a gente pensa em adaptação de material. E ainda mais, a simplificação de achar que a adaptação é passar tudo para o visual. Exatamente. Né? Então, isso, na verdade, é um equívoco. Né? Então, assim, o nosso encontro, ele vem para permear mesmo essas possibilidades de vocês desconstruírem algumas informações que, né, chegam a vocês, ou que vocês, às vezes, não estão na escola, mas é importante a gente entender que na educação especial é uma coisa muito rica e uma coisa... E, na verdade, um elemento importantíssimo, e além de importante, ele é trabalhoso. Né? Mesmo porque, isso acho que também é uma coisa bastante relevante de ser dito, é que ele não há uma pessoa responsável por ele. A gente tem agentes responsáveis por ele. Né? Então, é aí que entra a colaboração dos profissionais envolvidos na educação. E aí, quando a Simone propôs, né, esse nosso encontro para a gente conversar, olha quanto, né, que a educação especial, a pedagogia, a própria pedagogia, a educação, tem para somar e para fazer essas colaborações com a fonoaudiologia educacional. Então, a fonoaudiologia ela vem de uma expertise de linguagem, né? Então, ela vem de uma expertise em relação a várias habilidades que vão organizar, muitas vezes, na minha construção do PEI. Né? Então, são informações, são agentes que vão se somar. E não vai ser o apontamento, porque é tua área, porque não tem nada a ver com isso, essa daí é a tua área, entendeu? Então, eu acho que a gente está num momento, eu acho que todo esse momento que a gente veio passando em 2020, ele serviu justamente para a gente pôr a cabeça no lugar e falar assim, o que a gente está fazendo, né? E essas informações, pessoal, depois a gente vai dar algumas referências para vocês, né, Simone? Sim. Elas são de documentos normativos de 1998, né? De 2001, de 2008. Então, as normativas, documentos, normas técnicas, a própria lei, né, que é a lei a 13.146 agora de 2015 relacionada à deficiência, ela coloca como a importância da medida individualizada. Como que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer medidas, né, em relação a essa individualidade. E como eu meço? E como eu faço? E quem faz? E como faz? Né? Então, isso são perguntas que realmente deixam a gente um pouco aflita dentro da escola, porque, de repente, a gente recebe uma criança, e isso também é importante a gente falar, que o PEI, ele é na vertente da educação especial, mas também ele é importante para a educação inclusiva, né? Que são as crianças aqui no nosso país que não são contempladas pela lei da educação especial, mas são crianças com necessidades educativas especiais, porque elas precisam de uma adaptação para elas poderem aprender, né? Porque todo mundo tem o direito de aprender. Todo mundo que está na escola tem o direito de aprender. E esse direito, justamente, ele vem dessa possibilidade que você tem que dar para a criança em relação ao como que você vai ensinar, sabendo e entendendo como que a criança aprende. Né?
E eu acho que a Andrea colocou duas questões importantes aqui de se destacar. Primeiro, entender que o PEI, ele é um instrumento colaborativo. Então, isso que ela falou é maravilhoso. Então, assim, não é da área de ninguém, é da área de todos, né? É da área de todos que atuam com essa criança num sistema educacional. Por isso que aquela fala que eu falei no início, ela faz todo um sentido de que o PEI, ele não é feito no consultório para você levar na escola. Isso não vai dar certo. Né? Isso por experiência, né? A gente sabe que toda vez que foi tentado fazer isso, não deu certo, porque daí eu fico no nível das adaptações não significativas. Então, é aquela receita, né, na realidade, que eu tenho, que eu levo para as escolas no final de um relatório, né, e onde eu coloco o que o professor tem que fazer com essa criança. Mas, na verdade, não é com essa criança, né, porque se eu tiver 5 crianças que fizeram uma avaliação com esses mesmos profissionais, vai sempre as mesmas orientações para todas as crianças. Então, olha só, isso é uma adaptação não significativa. Pode ser para todas as crianças? Pode, mas isso não é o PEI, né? Isso não é o PEI. Então, o PEI é essa macroestrutura que a Andrea está falando, que é do trabalho que, na realidade, a gente vai ter com essa equipe que organiza e sistematiza, na realidade, este conteúdo. Esse conteúdo significante para a aprendizagem da criança, ok? E aí, pensando um pouquinho nisso, né, eu acho que vem a próxima questão, que é quais as indicações do PEI. Então, para quem que eu indico o PEI? Né? Então, acho que ficou claro que, na verdade, o PEI ele é indicado para qualquer criança que precise de uma ajuda para sistematizar a sua aprendizagem. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Desde aquelas que estão cobertas ou que estão dentro da nossa política, né, de educação especial, até aquelas crianças que apresentam dificuldades para aprender por conta de transtornos aí específicos do neurodesenvolvimento. Né? Exatamente. E aí, quando a Simone coloca a importância dessa colaboração, né, que ela falou no início, e a gente pensa na indicação quem são essas crianças, qual é o público dessa criança, né? Desculpa, qual é o público relacionado ao PEI, né, desse PEI? Na verdade, a gente tem uma norma técnica de 2015, que lá fala muito claro que quando uma criança apresenta um atraso no desenvolvimento pedagógico, que ela apresenta dificuldades pedagógicas, imediatamente a escola tem que fazer um levantamento desse repertório pedagógico, né? É aí que vai entrar e a luta da professora Simone no RTI, né? No RTI, que é o sistema piramidal, que é a primeira camada, né? Olha quanto a importância de você, na verdade, a criança pode ter um PEI individualizado sem necessariamente precisar modificar algumas atividades, mas ela pode, por exemplo, ter dentro do PEI adaptações instrucionais, adaptações que vão conduzi-la, né, em relação à aprendizagem, aquele objetivo-alvo que foi levantado no repertório pedagógico. Eu tenho que fazer um levantamento, né, eu tenho que fazer um rastreio das habilidades pedagógicas que a minha criança tem para o ano série, né, e a partir disso eu vou organizando. E, na verdade, o PEI, ele tem, né, algumas partes que a gente vai falar aí que são principais ou são primordiais dentro do desenvolvimento dele, né? Mas, assim, é uma coisa muito séria, né, de a gente falar, e acho que a professora Simone pontuou isso muito bem, é que realmente o PEI, ele não é uma coisa qualquer, ele é um planejamento, né? Quando você pensa em o que você pode dar, em que tipo... Porque, por exemplo, só para a gente entender, quando a gente vai fazer o levantamento do repertório dessa criança pedagógico,
e a gente vai eleger um objetivo-alvo, e muitas vezes a gente tem que dar prioridades, porque essa criança não tem tempo, né, Simone? Essa criança, muitas vezes, ela não tem tempo de esperar mais. Então, a gente tem que organizar prioridades também de ensino, né? E aí, dentro, por exemplo, do levantamento repertório e do objetivo-alvo, a gente tem 4 passos. Então, primeiro, a gente tem que entender quem é o aprendiz, né? A gente tem que entender quem é essa criança, quem é esse aluno, né? Dentro da minha sala de aula. Em segundo momento, a gente tem que traçar os objetivos. Qual é o objetivo-alvo? Né? E muitas vezes, como eu falei no início, a gente vai ter que fazer essa priorização. Quais são as condições de intervenção? As adaptações entram aí muitas vezes, que só vai ser, muitas vezes, vai ser uma adaptação instrucional. E aí, uma das coisas mais importantes, é que eu e a professora Simone, a gente vem conversando, que na verdade acho que é o último critério aqui desses passos para o objetivo-alvo, que é justamente o critério relacionado ao monitoramento, né? Quais são as medidas, quais são os critérios que eu consigo olhar, quais são esses critérios para eu poder traçar novamente objetivos, né? Porque, na verdade, ele é cíclico, ele vai se adequando, né? E justamente o PEI serve também para a gente organizar, além, né, do desenvolvimento da criança, o monitoramento, por exemplo, como esse último passo que eu falei, ele vai servir imensamente para a gente trilhar e justamente ver se a criança ela está conseguindo atingir os objetivos que a gente propôs ou não, né? E tem uma coisa muito interessante, que é o que a Andrea falou, que fica implícito para nós que vamos trabalhar com o PEI, é entender que eu preciso conversar com o meu professor sobre estratégias sistematizadas de ensino, eu preciso conversar sobre os modelos de instrução para a criança adquirir essas estratégias de ensino, mas, sobretudo, eu preciso discutir o monitoramento. Então, eu preciso discutir o quanto essa criança e como essa criança ela vai ser monitorada para a aquisição desta habilidade ou de determinadas habilidades que eu estou propondo o ensino sistematizado. Por isso que ele é, de novo, colaborativo, né, gente? Então, assim, não existe essa história, e eu acho isso muito, muito interessante, porque eu não consigo nem ver e nem entender o PEI dessa forma, né? Então, assim, por isso que ele não é de fora para dentro. Ele é de dentro para dentro mesmo, né? Então, ele atinge níveis mais profundos, né? Então, por exemplo, se eu faço isso de fora para dentro, eu corro o risco de ir lá e falar, olha, a criança precisa ser trabalhada com essa e essas habilidades, essas e essas são as estratégias, é isso que eu tenho que fazer. E aí, o que vai acontecer é que o professor não vai fazer, porque ele não entende que isto faz parte desse processo maior de aprendizagem da criança. E aí eu acho que é importante, depois que a Andrea falou desses passos, é importante falar como que a gente pode estruturar o PEI, né? Da onde que a gente parte, né? Óbvio que a Andrea já falou também que eu preciso de um sistema avaliativo muito bem sistematizado, né? Se eu não tiver um sistema de avaliação escolar, por isso que, na verdade, eu preciso entender a metodologia que está implícita nessa questão do projeto político-pedagógico da escola, né? É uma escola que se preocupa em fazer uma avaliação sistematizada do desempenho da criança, né? Nós temos escolas que têm as avaliações já preparadas, né? Então, na verdade, você não precisa trazer instrumentos de fora. A escola já tem os materiais de sondagem que ela pode, a partir do conteúdo, ir melhorando a sua realização de monitoramento. Mas é importante lembrar, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, que quando eu falo de PEI, por isso que eu preciso pensar nessa estrutura, né, desse plano individualizado, primeiro eu preciso conhecer as necessidades de cada aluno, eu preciso adequar ou adaptar os recursos para cada aluno,
Eu tenho que planejar atividades que sejam de interesse para cada aluno, para que este aluno consiga interagir, participar e aprender de uma forma significativa, porque o objetivo do PEI é esse, é proporcionar uma aprendizagem significativa para cada escolar, né, que é assistido por ele. Então, por isso que a gente precisa abrir essas discussões, né, Andréia? E aí fica mais claro ainda que não tem um responsável somente. Não tem como fazer sozinho. Embora as expertises, né? A expertise em relação... Porque assim, gente, aqui parece que o PEI, ele fica à parte do negócio, né? Parece que ele é uma coisa que está assim, à parte, né? Tá como se fosse um vulto. Em outros lugares, né? Em outros lugares fora do país, por exemplo, nos Estados Unidos, na Itália, as coisas elas são uma roda de engrenagem, elas se engrenam, né? Então, a rede de colaboração da equipe pedagógica, junto com o entendimento da propostas do currículo da escola, a importância da flexibilização, né, dentro o que a escola entende com flexibilização, até ao apoio individual, na verdade, né, o serviço individual, que é o plano educacional individualizado, que é o PEI, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nessas possibilidades como elas são uma única coisa. Elas não são dissociadas, elas são juntas, né? Elas são agregadas, elas são amalgamadas. Então, é nesse sentido que a gente tem que ter mais veemência quando a gente olha para esse elemento, né, dentro da educação, e, na verdade, ele vai ser um apoio para, muitas vezes, aquela minha criança, ela não vai ter oportunidade, vamos supor assim, é uma criança que já está, que isso acontece muito, né, Simone? Uma criança já com uma idade mais avançada, né? E aí ela não tem tempo para perder. Gente, se ela não tiver essa estrutura, ela vai seguir na vida acadêmica dela, como a gente vê crianças aí que chegam no ensino médio, né? No final do ensino fundamental 2, com grandes dificuldades. Então, o PEI, na verdade, quando a Simone colocou essa segunda colocação, para quem é o PEI, né? Ele é para todas as crianças que apresentam necessidades educativas especiais que estão dentro da instituição escolar. Ponto. Se a minha criança está com dificuldade no desenvolvimento pedagógico, eu tenho que fazer um levantamento de repertório, o que está acontecendo. E aí os agentes vão me ajudar também nesse sentido. E tem uma outra questão que também a gente tem que desmistificar um pouco, porque as pessoas elas pensam que o PEI ela é só para adaptação curricular, né? Exato. Então, para flexibilização, forma de adaptar, simplificar conteúdo, ou então pensar em como fazer as provas, né? Então, olha só, gente, este é um tipo de adaptação que cabe no PEI. Mas, na verdade, eu posso ter adaptação de rotina. Eu posso ter crianças que precisam de adaptação de rotina. Então, quais são as atividades que vão ser propostas para o estabelecimento de uma rotina da criança? Né? Então, eu preciso conhecer a rotina dessa criança dentro da escola, porque senão o meu PEI vai ficar reduzido, né? Eu preciso, por exemplo, saber se eu tenho que ter a acomodação, né? Que é o que a gente chama aqui no Brasil, mas que, na verdade, a gente chama de adaptação no ambiente escolar. Então, tem que adaptar o mobiliário? Né? Eu tenho que retirar excesso de estímulo da sala dessa criança, né? Eu posso fazer isso sem prejudicar as outras crianças que estão convivendo com esta criança naquele espaço acadêmico?
E eu tenho, na verdade, as adaptações que são realizadas para os instrumentos avaliativos, né? Então, eu vou discutir com a minha escola qual é a melhor forma de fazer uma avaliação dessa criança que já está inserida dentro de um plano de ensino individualizado. Será que é a prova oral? Será que eu tenho que fazer relatório das atividades que são apresentadas pela criança? Porque, na verdade, existe uma programação de entrega de trabalhos que talvez seja mais efetiva do que você fazer adaptação de prova para a criança. Então, vocês entendem toda a rede que envolve o PEI? Então, na realidade, não é só o currículo, né? Na verdade, é tudo que cerca essa criança no universo acadêmico, né? Então, a estrutura, ela passa por isso também, né? E também é interessante a gente falar que quando a gente pensa em flexibilizar, que isso quando está no projeto político-pedagógico, que ele faz parte desse entendimento, né, da escola sobre as questões inclusivas, não é só acadêmico, é a criança fazer parte também de todas os eventos que acontecem na escola. É a parte social, é a parte cultural, né? Então, muitas vezes, essas informações também tem que estar no PEI, né? Então, talvez pode ser uma criança que precise de modificação, né? Nessa estrutura também. Ou talvez só uma adequação, né? Mas isso tem que estar adequado e tem que estar previsto no projeto político-pedagógico, essa flexibilização. O meu currículo, ele tem possibilidade de flexibilização ou ele é engessado? Não pode. Não posso fazer nada, né? E isso traz uma discussão importante, porque, inclusive, uma discussão que tem dentro, realmente, dos estudos com o PEI, né? Porque o que na verdade, é preconizado dentro do PEI? Que ele é centrado no aluno inclusivo. Mas, olha só, se ele tem que ser centrado no aluno inclusivo, mas eu preciso conhecer a instituição. Porque se eu não conheço a instituição, corre o risco de acontecer exatamente isso. Eu vou lá com todas as ideias de flexibilização de currículo, mas o currículo da minha criança ele é engessado. Então, o currículo que a instituição oferece não é um currículo que permite que eu faça adaptações para a flexibilização do currículo educacional. Então, vocês entendem que ele é, sim, centrado no aluno, mas eu preciso também fazer uma radiografia dessa instituição que está acolhendo, que está recebendo essa criança. Né? Então, acho que essas são questões importantes da gente colocar, porque a criança não está a parte da instituição. Né? Da mesma forma que eu preciso conhecer o que a minha instituição oferece, porque não adianta eu chegar lá e falar que a criança precisa de recursos que são adaptativos ou de recursos de comunicação alternativa e suplementar, se a escola não tem esse recurso. E daí? Como é que, na realidade, eu vou gerenciar essa centralização de um PEI para um aluno que precisa de recurso, mas que a instituição não consegue oferecer? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Tem que ser organizado. Exatamente. Então, olha só, eu acho que eu e a André, a gente já falou demais, a gente deu uma explanação, na realidade, do que é a preocupação, né, com um documento tão importante, gente, porque ele é um documento oficial, né, vamos deixar isso claro. Na verdade, nós temos várias portarias e resoluções governamentais que garantem, na realidade, para essa criança em situação inclusiva, o desenvolvimento e o uso do PEI, só que poucas pessoas conhecem, né? Então, entenderam a proposta, né, desse meeting? Para que vocês comecem a olhar de forma diferenciada o que é realmente essas adaptações, mas dentro de um contexto maior. Essas adequações dentro de um contexto maior. Então, eu acho que... Pode falar, André. Inclusive, tem uma série de documentos que são do governo que a gente tem, que é o projeto Escola Viva. Então, tem alguns volumes, né? E o volume, na verdade, ele é do MEC, feito pela Secretaria extinta da Educação Especial, na época, nos anos 2000. Mas a gente tem o volume 5 e o volume 6, que ele vai tratar e vai organizar a leitura bem didática para vocês a respeito desses conteúdos que nós falamos até aqui.
né? E principalmente da questão das adaptações. Eu acho que agora a gente pode abrir o chat, ou vocês podem fazer as perguntas, se vocês quiserem, pelo microfone. A Alegra libera para vocês, aí vai ser um por vez, né? Para a gente estar podendo conversar um pouquinho, tá bom? A Sada tá com a mão levantada, mas acho que tem mais algumas pessoas com a mão levantadas aqui, não tem não, gente? Acho que a Fabiola perguntou ali qual que é o nome. É uma série de volumes, tá? Vocês podem entrar no site do Ministério da Educação e tem lá em PDF esses volumes. Chama Projeto Escola Viva, tá bom? O André, a gente também pode fazer que nem nos outros meetings, né, André? Alegra, você consegue enviar se a gente mandar material para você, para as meninas? Sim, a gente tem o contato delas, possível, sim. Pode ser, Andréia, porque daí a gente organiza, né, todo o material que a gente citou aqui e envia para vocês, pede para a Alegra enviar, pode ser? A gente manda por e-mail, tá bom? Que eu acho que vai ser acho que fica melhor. Por e-mail é melhor. Ok. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, que é a pergunta de qual a relação do PEI com o desenho universal. Se você quiser começar, Simone, pode começar. Não, pode começar, André. Depois eu faço a... Não, pode começar, sem problema. Na verdade, ele tem tudo a ver, né? Porque, na realidade, ele se insere dentro desse desenho universal, uma vez que, na realidade, o desenho universal ele também tem por pressuposto melhorar a qualidade da inclusão na perspectiva da escola, desculpa, da questão da aprendizagem, numa perspectiva inclusiva. Então, eu tenho que na realidade, por meio do PEI, então eu posso utilizar o instrumento PEI para que eu consiga colocar essa criança dentro de um desenho universal de aprendizagem, né? Então, ele é um instrumento, né? Até porque o desenho universal de aprendizagem, ele é um conceito, né? E aí eu posso utilizar o PEI para beneficiar a minha criança com a aplicação desse conceito. E também, esse conceito do desenho universal, ele está preconizado justamente no currículo da sala de aula. Você pode fazer algumas adequações, né, e algumas suplementações, por exemplo, no currículo da sala em relação à criança. E aí, essas adequações vão estar contidas no PEI dessa criança, mas, na verdade, ele é de nível individual, mas não é uma modificação em relação à adaptação, né? Ela é num nível mais brando, na verdade, né? Não é uma modificação específica para o currículo da criança. Tem duas considerações aqui importantes que a América Torres fez e a Bianca também fez, né? Na realidade, a América colocou que o PEI deve ser construído de forma colaborativa, justamente... Ai, peraí, gente, que o chat está subindo, está descendo, eu não estou conseguindo. Que ele pode ser um trabalho... Perdi, América, olha só. Peraí, gente. Peraí que agora eu perdi a pergunta, você consegue achar? Ou América? A Aliasca trabalha com PEI, eu estou vendo a questão dela aqui. Oi, Aliasca, tudo bem? Itália, deve estar de acordo com os objetivos didáticos e reabilitação. Oferece ao aluno uma diversidade de condições com atividades extracurriculares para favorecer transição para o trabalho e a vida adulta. Escola técnica e ensino superior. No Brasil, quais são os dispositivos legais que colaboram para que o PEI também seja viável na transição escolar para o ensino superior? Então, na verdade, deixa eu falar da realidade da Itália, Aliasca. Aliás, eu não consegui encontrar você aqui. Alegra, dá uma monitorada no chat, porque tem perguntas que passou, né? Estão subindo. Ou então abre o microfone para as pessoas fazerem a pergunta, porque eu estou perdendo, né? Então, olha só, a realidade da Itália é uma realidade bem diversa, bem diferente, né, da nossa realidade. Por quê? Porque lá, na realidade, a gente tem uma política de Empowerment Study, ou seja, você vai oferecer toda a tecnologia de suporte para qualquer indivíduo que apresente qualquer problema de aprendizagem
desde a educação básica até o ensino superior, né? Então, na realidade, existe um trabalho, e eu trabalho com o PEI na Itália, junto com a educação especial, porque o meu departamento que eu trabalho lá na Itália, ele é de educação, né, de educação especial. Então, a gente desenvolve, adapta e checa recursos tecnológicos para auxiliar essas crianças, esses adolescentes, esses adultos em todo o nível do ensino, né? Então, na realidade, você reporta, a criança ela é reportada pelo professor como sendo uma criança com alteração de aprendizagem. Nós temos uma equipe técnica de especialistas muito reduzidas trabalhando, né, na verdade, com a criança italiana, porque nós temos a figura do professor de sustenho, né, que a gente chama, que é o maestro de sustenho, que eles chamam, que é o professor de suporte, que na verdade vai estar amparando essa criança. Por exemplo, na Itália, todo mundo acha que eu tô lá por conta da fonoaudiologia. Não é, tá, gente? A fonoaudiologia da Itália, ela não é expressiva do jeito que ela é expressiva nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Então, eu não tenho a figura do fonoaudiólogo educacional, e o logopedista, ele atua muito pouco com as crianças que são da educação especial, né? Quem atua é o professor de educação especial com essas crianças. Então, olha só, eu acho que é importante, aliás, colocar isso, porque a gente não tem esse suporte, né, aliás, eu acho que é por isso que ela fez essa pergunta, provocação, porque a Aliasca é uma profissional maravilhosa, gente, que trabalha com PEI há muito tempo, que tem formação em Portugal. Então, olha só, na verdade, a gente sofre com isso, porque é como se a nossa criança, né, aliás, não sei se você sente isso, como se a nossa criança, o nosso adolescente simplesmente desaparecesse em algum nível, né, do sistema de ensino, né? Então, ele não é reportado, né? Então, no Brasil é muito recente, né, a assistência que é dada para os alunos que estão no ensino superior, né? Então, a gente não tem essa formação do professor ou do professor de sala de recurso para fazer esse monitoramento, que né, as avaliações sistematizadas com monitoramento. Eu consigo, ultimamente eu venho falando isso muito, né? Eu gostaria que a educação regular, né, que a educação básica, ela se inspirasse um pouco nos avanços que nós temos da área da educação especial, porque, na verdade, nós temos muita evidência científica educacional que ela é divulgada e que ela é realizada pela educação especial, que a educação básica não absorve, né? Talvez isso não aconteça porque nós não temos as crianças com TDAH, dislexia, transtorno de aprendizagem dentro dessa categoria da política da educação especial, né? Uhum. Talvez seja por isso. Então, eu acho que tinha uma outra pergunta que foi feita, acho que da América, ou logo depois América falou, o PEI deve ser construído de forma colaborativa juntamente com a educação, saúde e família, pois todos fazem parte do processo pedagógico e terapêutico desse educando. Então, é exatamente isso, né? Só que a gente tem um problema aqui no Brasil, que eu acho que vai de encontro àquela pergunta que a Aliasca fez, né? Então, aqui no Brasil, nós temos um suporte muito grande, vamos imaginar, né? Da escola e da equipe da saúde. Mas nós não temos, na realidade, um suporte da família. Não é toda escola que a família ela é inserida dentro desse processo. Realmente a gente entende que isso tem que ser de uma forma colaborativa, né? Em Portugal a família é muito presente, na Espanha é muito presente, na Itália é muito presente, nos Estados Unidos é muito presente, mas no Brasil a gente sabe as limitações que é incorporar a família dentro desse processo colaborativo, né? Muitas vezes a família, ela nem sabe o que está acontecendo dentro da escola, porque a escola também muitas vezes não insere essa família dentro desse plano de ensino individualizado. Né? E mesmo a respeito... Ela falou que foi coisa boba. Foi? Foi um caso bobo, né? Nada demais. Acho que alguém está com o microfone ligado. Dá para vocês fecharem, gente? Pronto, agora de novo. Mesmo a respeito que a Simone está falando dos agentes, né, dessa rede de colaboração, a gente tem também um equívoco em relação ao tipo de serviço e apoio do mediador e do tutor, por exemplo, aqui. Né?
Por exemplo, o tutor aqui ele recebe várias nomenclaturas e muitas vezes não se sabe o que ele faz, né? Então, isso é muito importante de organizar também. Por exemplo, a tutoria, ela é uma adaptação instrucional. Então, não é toda criança, por exemplo, pensando na criança público da educação especial, não é toda criança que é público-alvo da educação especial que vai necessariamente precisar de um tutor. Não é porque ela é deficiente intelectual, né? Não é porque ela tem um transtorno específico do neurodesenvolvimento que ela vá precisar de uma tutoria. É justamente eu tenho que fazer o levantamento de repertório das condições de aprendizagem para minha criança, porque muitas vezes essa criança ela vai sendo somente com apoios, com serviços mais intermitentes, que ela vai conseguir caminhar, né? Então, esse equívoco que a gente tem também em relação a esses agentes é muito importante de ser dito, né? Sim, e aí tem uma questão aqui que é importante quando a gente fala desse efeito colaborativo, né? Que a gente está falando da família, da saúde, que é um ponto que a gente não pode esquecer. Muito obrigada, Aliasca, por ter lembrado, que a gente vai utilizar dentro do PEI, gente, todo o suporte necessário para dar o amparo acadêmico para essa criança. Então, a gente vai utilizar a CIF, a gente vai utilizar o CID, a gente vai se reportar, né, justamente para garantir que tenham as adaptações, as adequações necessárias para essa criança. Bem lembrado, Aliasca, porque isso a gente vai utilizar, né? Dentro, por exemplo, em Portugal, na Itália, na Espanha, a gente fala que é o indicativo deles da vigilância sanitária, né? Que vai, na realidade, garantir que realmente ele também tem o suporte da saúde para que ele consiga ter plenamente um sistema educacional voltado para ele. Então, isso é uma coisa interessante, tá bom? Tem uma outra, só uma questão aqui, que acho que foi a Renata que fez, eu não estou conseguindo subir. Antes de falar da Renata, Priscila, Pri, sim, a Rosana tem um programa muito bom, que é de adaptação de provas, mas, na verdade, ele é uma parte desse PEI, entendeu? Que é a adaptação das provas. Então, na realidade... Isso, que na realidade ele estaria dentro, né? Vamos pensar, de você fazer a adaptação que é no formato dos instrumentos avaliativos, né? Então, que avaliações que você vai utilizar. Então, é um ponto, a gente tem outros pontos importantes, né? Uma outra questão que acho que foi a Renata que colocou. Renata, se eu fizer errada a pergunta, você me fala, tá bom? Porque eu li, já passou. Ela faz um comentário que, assim, que eu acho muito pertinente, porque os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, né? Mas se bem que a Itália, a gente também tem vários instrumentos de avaliação para as crianças, mas principalmente os Estados Unidos, eles usam, né, na avaliação diagnóstica, protocolos que não são protocolos só da escola, são protocolos sistematizados, né? Então, eu tenho baterias, né? Então, eu tenho baterias para avaliação do vocabulário, para avaliação de leitura, para avaliação de handwriting, para avaliação de spelling. Então, eu tenho vários protocolos, né? E aí ela pergunta o que a gente acha disso, né? Eu acho ótimo. Eu acho excelente, né? Porque uma avaliação diagnóstica bem feita te dá um repertório da criança, né? Te dá um repertório daquilo que precisa ser ensinado, daquilo que precisa ser um ensino instrucional, aquilo que tem que ser um ensino preventivo, aquilo que tem que ser um ensino sistematizado. Então, eu acho excelente. O problema é que, muitas vezes, esses protocolos, diferente do que acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, gente? Eu passei por isso, né? Então, assim, de repente eu passei por uma reunião que era para discutir PEI das crianças com todos os professores com prova de vocabulário na mão, com prova de ortografia, com prova de leitura, e eu tendo que discutir protocolos que são de avaliação com os professores. Excelente. Sim. Só que no Brasil isso não está na mão do professor. Simone, quer comentar? Você quer que eu tente ver o chat? Eu tentei. A Luciana Moura é fonoaudióloga da Secretaria de Educação de Mogi. E ela pergunta se podemos apoiar a escola na construção do PEI a partir da aplicação do Portage
junto com a equipe? Ah, do Portage. Do Portage. Do Portage. Pode. Com Junto à certeza. Ele é um dos equipe. instrumentos que podem compor a avaliação diagnóstica. Desde que fique entendido que não é um único. Exato. Porque, na verdade, a escola não é um espaço clínico, né? A escola é um espaço do psicoeducacional. Psicoeducacional significa aquela máxima de que o que você faz para um, você vai fazer para todos, né? Então, ele não cabe um raciocínio clínico ali dentro, mas ele cabe, sim, o uso de instrumentos como Portage, para auxiliar em que nível que você vai fazer uma adaptação instrucional, para fazer uma adaptação das estratégias de ensino e assim por diante. E mesmo porque o Portage, ele te dá um escopo de informações relacionados aos marcos do desenvolvimento. Sim. Né? Dentro dos domínios das áreas que o próprio instrumento dá, né, que o próprio inventário, na verdade, vai ajudar, sim, dessas crianças, né, na creche, na educação infantil, vai ajudar a fazer levantamento de repertório, sim, do que é esperado para a criança em relação à idade faixa etária, à faixa etária e à etapa que ela está. É importante, o Portage é um dos instrumentos utilizados nessa faixa etária. E ele é de cunho desenvolvimentista, né? A gente tem que saber que tem essa relação em relação à teoria. E tem uma questão importante, né, que eu acho que o Portage é um dos instrumentos mais antigos que o Brasil tem, inclusive, né, adaptado, que é o fato de que ele vai falar de marcos de desenvolvimento. Gente, a gente precisa aprender isso, pelo amor de Deus, né? Para parar de pensar que tem um tempinho da criança, né? Que toda criança tem um tempinho. Não tem. Se eu pensar desse jeito, gente, eu não tenho um plano de ensino individualizado para ninguém. Né? Porque se cada um tem um tempo para aprender, imagina como é que é esta loucura, né? De entender cada uma dessas crianças com as suas necessidades dentro de um grupo classe com 45 crianças. Não funciona desse jeito, né? Então, a utilização de um procedimento, né? É você levar, na realidade, esse conhecimento para o professor. E a Luciana falou assim, precisamos ter cuidado quando estamos na unidade escolar, somos professores. Então, acho que não é bem assim, né? Eu acho que, na realidade, nós temos que dar ao professor a oportunidade de ele estar instrumentalizado para ele realizar o trabalho dele, né? Exatamente. Porque se ele não tem instrumentos para discutir quais são as habilidades, quais são as dificuldades da criança, fica difícil até ele pensar no que ele tem que preparar para essa criança em termos de instrução, né? Então, assim, como que eu vou mudar, né? Na verdade, o sistema de ensino, como é que eu vou flexibilizar conteúdo se eu não sei, na verdade? Eu não sei o repertório. Se eu não sei o repertório, né? Se eu não sei a matriz também, por onde que eu vou começar? Não é verdade? Sim, exatamente. A Samantha acho que perguntou alguma coisa, eu posso usar? Não deu para ver aí, Simone. Tá? O professor da sala de aula regular pode usar o PEI? Pode. Quem é o profissional responsável? Na sala de aula regular que o PEI vai funcionar. É lá que ele tem que estar. É lá que ele tem que estar. Na verdade, ele não é... O PEI não é da educação especial. Ele é da escola inclusiva. Exato. Né? Para todos que ele não é da sala de recurso multifuncional. Sim, exatamente. A sala de recurso multifuncional, na verdade, a organização e os elementos da aprendizagem que vão acontecer na sala de recurso multifuncional, eles têm que estar contidos no PEI. Sim. Olha só, Luciana, eu acho que a gente tem um problema de entendimento aqui do que é o PEI e do que é o PEI feito no Brasil. Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa discutir. Olha só, você fala que o objetivo do PEI não é esse, é adaptação curricular. Mas olha só, o que você está chamando de adaptação curricular? Porque eu tenho adaptação curricular significativa e adaptação curricular não significativa. Adaptação curricular significativa, você vai estar trabalhando dentro da esfera da flexibilização curricular dos conteúdos. A não significativa, você vai estar trabalhando dentro da questão da adequação de ambiente, da acomodação de mobiliário, você vai estar utilizando o recurso para essa criança.
Dizer que quem elabora são os profissionais que atuam com a criança, me parece que você está dizendo que são dos profissionais que atuam clinicamente com essa criança, e não é isso. Não é. Né? Na verdade, se eu tirar o pedagogo do jogo, né, na realidade, como é que fica a intervenção desse profissional dentro da escola, né? Então, é claro que eu tenho que ter. Então, se eu tiver uma criança que ela é assistida por físio, fono, TO, educador especial, se ela tiver toda a equipe, na realidade, todo mundo tem que estar envolvido. Mas eu tenho que pensar que, na realidade, se eu não tiver um uso desse PEI dentro da escola, não adianta você fazer um PEI fora da escola e colocar isso dentro da sala de aula da criança. Isso não vai funcionar. Então, se eu tiro o professor desse sistema, né, como é que na realidade vai acontecer a inclusão real dessa criança, né? Exatamente. Na realidade, eu preciso de uma equipe, uma rede. Preciso de uma rede. Chama-se Rede Colaborativa de Apoio para a Real Educação Inclusiva, né? Não, sim, o psicopedagogo está dentro. Ninguém excluiu aqui o psicopedagogo, né? O TO está dentro, né? Então, assim, eu tenho muito trabalho com a terapia ocupacional, por exemplo, que pode me dar um suporte para as questões aí de função motora fina, por exemplo, né? Que não é para uma criança PC, mas é para uma criança disgráfica, por exemplo, né? Nessa vertente que está falando de rede colaborativa, a gente tem uma prática, né, que é baseada em evidência, bastante fomentada e divulgada na literatura internacional, que é a consultoria colaborativa, né? Então, ela já acontece há alguns anos. E justamente a consultoria colaborativa, que ela tem uma diferença do ensino colaborativo, ela pode ser o profissional colaborativo, ele pode ser um profissional, pode ser um fisioterapeuta, ele pode ser um TO, pode ser um psicopedagogo, tá? Pode ser a fonoeducacional, né? Então, é nessa vertente, né, que quando a gente pensa em rede de colaboração, é que na verdade, como aqui é tudo muito misturado, que nem a gente estava falando no início, a questão da nomenclatura, do que são as coisas, aonde estão as coisas, né? O que são essas coisas. Então, isso que fica um pouco assim de pronto as pessoas entenderem esses mecanismos, né? E aí, quando a Luciana fala se é uma responsabilidade da escola, é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós que atendemos essa criança, nós somos a rede colaborativa dela. Se eu disser que isso é uma responsabilidade da escola, eu corro o risco da escola não ter essa mobilização porque a escola vai ter uma gama muito grande de crianças para orquestrar isso, né? Então, por isso a rede colaborativa, né? Por isso, aliás, você colocou que é uma teia de aranha. Você tem aí, na verdade, ou polvo, né? Ou a figurinha do polvo. Então, a gente tem, por exemplo, uma figurinha na Itália, que é um polvo segurando vários livros, né? Porque, na realidade, é isso, né? Eu tô com uma rede, né, para essa criança, né? Mas quem junta, a Denise falou, quem junta tudo e elabora o PEI é o psicopedagogo? Não necessariamente. Pode ser o fonoaudiólogo educacional com o professor. Mas eu tenho que ter o professor, gente. Assim, não adianta você falar que isso é o psicopedagogo, isso é o AT, isso é o fonoaudiólogo educacional, isso é o psicólogo educacional. Eu tenho que ter a figura do pedagogo. Eu tenho que ter a equipe pedagógica. Exatamente. Né? Mas tem mais alguma pergunta, ó. Me perdoe, a Luciana, né? Não, Luciana, isso é um debate mesmo, um debate bem interessante, porque a gente precisa ter esse entendimento, porque o PEI que a gente utiliza aqui, gente, tem vários formatos muito diferentes do que é utilizado no resto do mundo, né? Então, a Andrea tem experiência no estado da Geórgia, eu tenho experiência no estado de Boston, dos Estados Unidos, tenho experiência por viver o PEI intensamente na Itália, né? Então, assim, e vou contar para vocês, gente, que tudo nosso é peculiar, né? Então, realmente, a gente tem uma questão aí, né? E aí a Luciana coloca, me perdoa, só tem uma preocupação com a questão das funções. Então,
daí a gente tem um problema com o PEI. Exato. Porque é exatamente isso que a Andréia estava falando. Se é um sistema colaborativo, né, eu não tenho que me preocupar com a função, eu tenho que me preocupar com a viabilidade da instrução. Né? Eu tenho que isso chegue para a criança. Né? Na escola, enquanto professor, esse é o meu papel. Posso ser psicopedagogo, fono, TO, mas na escola eu sou professor. E não é o espaço terapêutico. Aí eu concordo com você, você deve ter vendo muito isso. Porque a gente está vendo muito isso. Nós vivenciamos isso, né? Que é aquilo que eu falei. A escola não é um espaço clínico, ele é um espaço psicoeducacional, ele é o espaço do todo. Eu não tenho ali que ter um olhar clínico, eu tenho que ter ali um olhar educacional. Então, as funções têm que envolver o professor. Então, Luciana, eu entendo na sua fala que você também precisa estar inserida ali. Você também precisa estar inserida nessa rede colaborativa, né? Uhum. E aí, só para completar, que eu acho que a Márcia faz uma pergunta, uma colocação interessante, que ela é professora aposentada e psicopedagoga. A Escola de Ensino Integral do Estado de São Paulo tem essa proposta, com certeza, maravilhosa. E vou dizer para você, se você pergunta se eu acompanho ou se eu tenho experiências com isso, com certeza a gente tem muitos avanços, né? Com a proposta das escolas integrais do Estado de São Paulo, né? Acho que é bem interessante conhecer. A Gisele diz que não vê essa realidade no Brasil. Então, Gisele, por que você não vê, né? Porque, na realidade, a gente fica discutindo a microestrutura e não a macroestrutura, né? A gente fica discutindo a adaptação que você vai fazer pontual para um aluno que, via de regra, você generaliza para todos e que não é bem assim. Não é bem assim. É. Sim, Andréia, estão perguntando se tem experiências em escola pública. Sim. Sim. Tem várias experiências em escola pública, muitas experiências em escola pública. Muitas. Né? Muita. Marcela, que estado que você... Aqui no meu estado esse documento se chama PDI. É feito pela equipe pedagógica. Então, Sim. olha só. A gente pode ter esse nome também. Não é só no seu estado, não. Né? Na verdade, em São Paulo, a gente também pode ter esse nome. Né? Aliás, alguns projetos políticos pedagógicos das escolas preveem o PDI. Não, quer dizer, eles preveem o PEI com o nome de PDI. Exatamente. Sim, Luciana, concordo. Eu conheço, na verdade, o trabalho da educação especial na Prefeitura do Rio de Janeiro. Realmente, né? Eu concordo. Mas é aquilo que a gente estava discutindo, né? Não pode ter uma visão clínica, tem que ter uma visão colaborativa, né? O professor não pode ficar em segundo plano, ele tem que ser ator nesse cenário, né? Eu acho isso muito importante. Né? Como os pais, né? Como os pais. Exatamente. O empoderamento dos pais, né? O que eles a respeito da aprendizagem do filho. Na verdade, quando a Simone falou do empoderamento em relação aos professores, né, de instrumentalizar, além da instrumentalização para levantamento de repertório, né, que nem a gente tinha falado do Portage, tem outros mais, na verdade, a escola se apropriar da sua própria literatura, dos seus próprios documentos, estudar os seus documentos, estudar as suas leis, estudar suas portarias, estudar seus decretos, né? Na verdade, você se apropriar da tua literatura realmente, que exatamente. É aí que é a combustão, é o que vai gerar essa inquietude na gente, fala assim, gente, mas peraí, que as coisas não são assim tão fáceis, as coisas não são assim tão no status quo, né? Então, eu acho que a apropriação, a busca pela literatura da educação, né? Que a gente está falando de PEI, a gente está falando de documentos, então é a literatura relacionada a isso. E aí a Ana Carolina colocou uma coisa bem legal, Ana, precisa discutir isso. A Andréia também tenho certeza que ela vai falar. Na verdade, dentro da inclusão de crianças com diagnóstico de TEA, tenho visto alguns profissionais que trabalham com a ciência ABA, levando estratégias de ensino de habilidades que não são necessariamente pedagógicas, escolares, para a rotina escolar através dos ATs. Qual a opinião de vocês sobre isso? Vamos lá, Andréia, você quer falar primeiro?
Na verdade, assim, o ABA como uma ciência, né? Eu acho que soma, na verdade. As coisas se organizam. O que a gente não pode deixar é as pessoas entenderem que parece que tem marcas que dividem as coisas, né? Então, por exemplo, dentro das condições da criança com TEA, né? A gente sabe que tem organizações comportamentais que devem ser realizadas. E isso vai fazer parte de adequações ou modificações no próprio PEI, né? E elas vão beber, muitas vezes, de teorias baseadas em relação à teoria comportamental. Então, é muito difícil isso aqui no Brasil, porque as coisas parecem que ou é uma coisa ou é outra coisa, né? Então, quando você fala da análise do comportamento aplicada, ela agrega informações na conduta comportamental, por exemplo, de uma criança dentro da sala de aula. É importantíssimo isso, né? Isso tem que estar adequado no PEI. Mas são os profissionais que muitas vezes, quando eles levam essas informações, isso é muito restritamente, não são todos, parece que você quer colocar coisas clínicas dentro da escola, e não é isso, né? O ABA é muito mais que isso, é muito mais abrangente, né? Deixa eu ver o que mais. Concordo, Luciana. Tudo começa pela anamnese, né? Até porque se envolve os pais exatamente nesse momento, né? Você já traz os pais para o nosso lado para discutir a questão da estrutura desse plano de ensino individualizado nesse momento, né? Concordo. Aí tem algumas pessoas que falam que nos municípios do qual atua, nunca viram o PEI. Pois é, tem isso também. Né? Então, que é o desconhecimento, que é isso que a Andrea está falando. Então, assim, como é que desconhece? Então, significa que não existe uma procura por documentos que são específicos de assistência para essa criança. Então, a gente não está falando de uma escola inclusiva. Essa é uma reflexão. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante, tá? Da gente pensar. Nossa, gente, vocês estão muito participativos. Eu tô adorando aqui. Eu tô adorando aqui, Andréia. Você tá vendo o chat? Não, acho que a Andréia não consegue. Às vezes aparece para mim. E a Marisa faz uma colocação muito bonitinha. Ela coloca assim, resistimos a entender que todos estamos juntos na mesma jornada. É isso. Exato. Se você entendeu isso... Como Marisa, que é o nome dela? Marisa. Marisa, somos humanos. As relações sociais, elas têm que ser, na verdade, experienciadas, construídas. Exatamente. Exato. Porque senão cada um fica no seu quadrado mesmo. E cada um vai puxar para o seu quadrado também, né, gente? Exatamente. E a criança que está ali no meio simplesmente desaparece, né? A Janaína coloca assim, olha, se a criança tem um espectro autista e não há necessidade de adaptações, é necessário montar um PEI descrevendo sobre o aluno e descrever que não há necessidade? Eu tenho uma opinião na verdade, isso. Pode falar. Simone. Não, pode falar, André. Você começou, pode falar. Na verdade, assim, uma criança com transtorno do desenvolvimento, ela vai precisar de PEI, independe do nível que ela é de ideia, tá? Então, é aí que a gente fala mais uma vez. Muitas vezes, essas adaptações são somente instrucionais, mas ela vai precisar de adequação, ela vai precisar de individualizações para ela aprender, porque ela tem um sistema, ela aprende de uma outra forma, né? Então, talvez, eu ia perguntar assim para você, Janaína, quais, na verdade, adaptações, adequações você está falando? Porque se você estiver falando da questão da flexibilidade curricular, talvez ela não precise mesmo. Mas talvez ela precise no nível da instrução. Que daí, que é isso que a Andrea está colocando. Né? Sim, que é exatamente adaptações para quando se relaciona fora da sala de aula.
né? Então, daí é uma adequação ou uma adaptação que ela é comunicativa, né? Então, acho que isso é uma questão importante. A Ana Laura está agradecendo compartilhar. Pessoal, olha, vocês estão de parabéns. Falei que esse tema aí era um tema interessante? Pois é, Aline, eu realmente estou percebendo aqui pelo número de colocações, de contribuições no chat, né? Parabéns a todos. E eu acho que assim, a Estela coloca, né? Simone e Andréia, utilizando o teu maior sonho, tua utopia, que ótimo. Como você visualiza que poderia acontecer essa transformação no sistema educacional brasileiro, que já era urgente, mas agora, nesse momento, se torna gritantemente necessário e mais do que urgente? Olha só, na verdade, eu finalmente, eu já falei isso algumas vezes, mas finalmente parece que nós estamos no caminho de discutir algo dentro da educação que se chama mudanças de paradigmas na avaliação institucional, né? Então, finalmente nós vamos entender que eu posso utilizar uma outra abordagem de avaliação que não a somativa, mas que é diagnóstica, entender o indivíduo como um ser único, que tem as suas necessidades, que tem os seus repertórios, que tem as suas carências de repertório, que são não só por uma conta de uma deficiência, mas por conta de um transtorno do neurodesenvolvimento, mas por conta de uma vulnerabilidade social, porque nós temos crianças em situação de vulnerabilidade social que também precisam de PEI, gente. Né? Então, é isso que, na verdade, eu espero que aconteça, né? Que a gente consiga olhar a partir de agora a criança não como uma produtora de números, mas que realmente ela mostre números, mas que eu entenda que esses números são registro de uma competência, de uma habilidade adquirida. Né? Pode ser que seja utópico, mas a gente pensa que talvez e de uma individualidade, isso, né? E a gente tem que entender que é uma individualidade de se relacionar com aquilo que você está ensinando, né? Sim. Eu acho, sabe o que eu acho? Eu vou pegar uma, se vocês acham que eu sou utópica, né, gente? Então agora eu vou ser mais utópica ainda, né? Que é aquela a sonhadora. Né? Olha só, gente, o meu desejo mais sincero e mais puro é que eu tenha este domínio na mão do professor. Exatamente. Que eu tenho este olhar do professor para o que é uma hierarquização de ensino, o que é uma instrução para o ensino, onde a gente deixa de olhar esse ato mecânico de alfabetizar, esse ato mecânico de processar conteúdo, né? O ato mecânico de ensinar, mas o prazer, né? O prazer desse professor controlar instruções de ensino. Gente, isso é maravilhoso. Quando você vê isso acontecer, você vê o crescimento da pedagogia, sabe? Você vê o crescimento da educação. Pode ser utópico, né? Concordo que realmente deve ser. Mas, na verdade, quando você vê que isso é possível em outros países, você fica pensando, por que não aqui? Por que não aqui? Ai, tá bom, Simone, isso é um trabalho de formiguinha. Ué, mas nós estamos aqui exatamente para isso, para começar esse trabalho de formiguinha. Né? E aí, Simone, às vezes a gente cita países desenvolvidos, né, em relação à formação, mas nós temos países aqui na nossa América Latina. Sim, exatamente. Nós temos experiências muito boas no Chile, por exemplo, né? Muito boas. Né? E no aí, próprio Suzana? Peru, né? Exatamente. E aí acho que a Suzana fala isso, né? Há escolas que já olham a criança assim. Então, Suzana, há escolas, não são as escolas brasileiras. Entendeu? Qual que é a questão? Então, eu tenho iniciativas das escolas que fazem isso, mas não são todas as escolas do Brasil. Não, Bom, na verdade, a gente já está quase chegando ao fim, né, Alegra? Alegra não para de... Quase arrependida de não ter feito os 5 meetings. Os 5 meetings, mas né? Exatamente. A oportunidade de discutir um pouco mais sobre esse assunto.
Claro. A partir do Não, dia e aí eu acho primeiro, que a Suzana começou assim, né? Sim, mas começamos um caminho. A gente realmente tem que acreditar nisso, né? Que a A gente gente tem está que no acreditar. caminho. Olha só, quando que vocês pensavam que em 5 anos atrás a gente estaria discutindo PEI? Ué, vamos perguntar para quem estuda PEI aqui, né? A Aliasca, vai, apareceu de novo aqui. Vai, Aliasca. Quando você pensou que a gente ia estar num meeting com tantas pessoas assim discutindo PEI, né? Discutindo. Assim, quem, Suzana, você que trabalha, né, com escolas que têm o PEI, né? Quando você pensou que a gente já está reunido para fazer essa discussão? Então, assim, já estamos no caminho, né? O importante é caminhar, né, gente? Aquela história. O importante é caminhar, né? Exatamente isso, né? Exatamente isso. Pessoal, por mim, eu fico aqui até amanhã de manhã discutindo com você. A gente fica falando aqui. Com certeza. Mas a gente quer dar um presente para elas também, né, Simone? Ah, é verdade. Olha só. Fala aí, Alegra, que agora é você. Então, eu fiquei muito feliz com tudo isso que a gente viu acontecer aqui nesse momento. Foi que 1h30, né? Quase 2 horas, né? 1h30 de trocas, né, intensas, não só entre a Simone e a Andréia, mas também com todas as participantes. Isso é muito interessante, muito bom. Então, saber que esse é um assunto que tem, né, muita demanda, né? E por isso a gente queria dar um presente para vocês, né? Porque, afinal de contas, a gente tem uma proposta, né, de um curso que vai acontecer a partir do dia 1º de dezembro, e os participantes daqui terão uma vaga nesse curso, né? E a gente vai fazer um sorteio. Aí, Débora, você perguntou qual era a surpresa, então agora essa é a Vocês vão surpresa. saber, exatamente. Nós vamos faremos um sortear sorteio algumas dos inscrições, né, participantes Alegra? desse evento. Eu queria participar, mostrar o curso. Simone, você fala um pouco como vai ser? Claro, na verdade pode colocar o programa, né? Assim, na realidade, olha só, gente, esse curso ele surge da necessidade que a gente tem de discutir essas questões com outros profissionais, né? Porque nós não estamos sozinhos, né? Então acho que a minha dificuldade, a dificuldade da Andréia, a dificuldade é de todos, né? Na verdade, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Vocês estão vendo? Nós vamos falar um pouco, né? Na verdade, ele é um curso compacto, tá? Eu acho que é só para a gente abrir as discussões, para a gente começar a pensar, de começar a refletir, para a gente começar a estruturar uma onda, né? Já que a gente está com a Alegra, que é do Rio de Janeiro, e tem mar, então vamos falar aí da questão de criar um efeito onda, né? Criar aquele efeito que vai motivar as pessoas a estarem lutando e buscando mais informações com Estudando. relação ao PEI e o uso dele, né? Então, na realidade, a gente vai falar da importância do PEI para a adaptação educacional do aluno com necessidades especiais. Vai falar um pouquinho como fazer o repertório de aprendizagem, quais materiais utilizar para o levantamento desse repertório e os itens que um PEI deve conter, né? Pode passar, Alegra. Eu vou falar para vocês um pouco, é claro, né? Porque tudo tem que ser baseado em evidência educacional. Então, os estudos com o PEI, o que eles mostram? E falar um pouquinho sobre o delineamento dos objetivos-alvos, quais são os serviços de apoio para aprendizagem para o PEI, quem são os agentes envolvidos, então falar dessa rede colaborativa e fazer 2 apresentações de caso, né? Então, apresentação de casos que envolvam, né, na realidade, um transtorno funcional e uma deficiência intelectual, né? Que eu acho que é para vocês terem uma ideia, né, do que a gente pode oferecer aí para vocês de conhecimento. É claro que é um momento de start, né? Então é um momento de vamos começar a falar sobre isso para tentar aí discutir, né? Discutir essas experiências que a gente tem. A gente vai mandar um e-mail. Simone, você disse que tem um material, né? Isso, eu e a Andréia, a gente tem um material para passar para vocês e a gente vai estar passando isso para a Alegra e a Alegra vai estar sistematizando isso para vocês, ok? E aí depois a gente vai ver o sorteio e a gente vai comunicar, a gente vai encontrar um dia, né? Acho que na semana que vem a gente já consegue já organizar esse sorteio
e a gente passa para vocês tudo direitinho. Exatamente. E aí, cadê a Kátia Badin? Kátia Badin, cadê você? Aí, na verdade, né, eu acho que vai ficar escancarado, né, o lado fonoaudióloga educacional da professora Simone Capellini, né, que na verdade vai falar de PEI não só na condição de transtorno funcional, né? Na verdade, estou brincando com a Kátia Badin, porque a Kátia Badin ela foi uma das revisoras de um texto meu para um livro. E a hora que ela revisou o texto, Andréia, ela virou e falou assim: não é possível que a Capellini faz isso. Mas que é o lado da fonoaudiologia educacional, que vai falar sobre a aprendizagem colaborativa, né, em crianças com TEA, por exemplo, né, em crianças que não são só com transtornos funcionais, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, né, que a gente tem que pensar enquanto profissional que atua na educação. Né? Diferente da pesquisadora, né? Diferente da professora, né? Então acho que isso é um momento importante de muita troca. Bom, claro que a gente não pode terminar sem a tradicional foto, né? Ah, é verdade, gente. Agora a Alegra vai tirar 53 mil fotos, todo mundo aqui, entendeu? Então, na verdade... Eu sou lenta, todo mundo já sabe que eu demoro. Mas ainda bem que ela não tá com óculos, né? Eu aviso quando é para rir e quando é para relaxar. Não é para ficar o tempo todo, eu aviso. Então, agora, nesse momento, é o momento que a gente pode estar preparado, tá bom? É a sala 1. Simone, nós já tivemos 13 salas, estamos com 10 salas. É muito, assim, muito prazer, muito grande. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Foi muito bom estar aqui, né? Estou muito feliz. Gente, vocês não sabem o quanto que eu fiquei feliz e agora mais ainda de saber que tem 10 salas aí atrás dessa tela. 10 salas. Nós tivemos 13 salas, mas algumas já precisaram sair. Um beijo para todos vocês. Então, vamos lá, gente. A primeira sala, viu? Podem ir abrindo. Podem relaxar, tá? Eu não sei que sala que tá. Eu não sei que sala que tá. Então, por esse motivo, eu já não sei mais o que eu faço, se eu peço ajuda das pessoas para irem, né, ajudando, mas eu vou tirar. Vocês tenham paciência, tá bom? Então, vamos lá. Voltando, sala 2, podemos sorrir. 1, 2, 3 e já. Ótimo, todo mundo abriu. Obrigada. Gente, olha só, a Fonsina também tirou o óculos dela. Olha só, tirou o óculos para tirar foto. Olha lá, tô vendo isso, viu? Tô vendo. Isso mesmo, então não tem que tirar. 10 vezes a gente tira a foto. Kelly Park tá com a câmera fechada. Mas tudo bem. A gente vai fechando. Sorrindo, 1, 2, 3 e já. Obrigada. Vamos lá. Olha lá, agora a Kelly abriu a câmera dela, olha lá. Então, vamos lá, novamente. Podemos. A sala 4 está faltando uma pessoa abrir. Cláudia Cristina. Isso, obrigada. Podem relaxar. Vai ver, olha lá. A Oneida também tirou o óculos, tô vendo aqui, Oneida. Tirou o óculos, colocou óculos, tô vendo. Sorrindo, 1, 2, 3, e isso, obrigada. Podem relaxar. A Luciana Salomão falou que está sem câmera. Ô Luciana, faz favor, né, Luciana? Muito bom, gente, muito bom. Chora não. Não, fica aí, fica com ela fechada, mas fica aí. Sexta sala, falta a gente abrir, Anastácia, Vanessa, Tayane, Cláudia, Jorita. Vamos lá. Olha só. Eu chamo um. Abre aí. Vamos lá. Luciana, Érica abriu. Não, Érica. Vamos, gente. Luiz Fernando, Nívia. Vamos abrir? Priscila. Tá? Gente, tá. Oba! Oba! Obrigada. Vamos lá. A Josiane está presente. Vamos lá, 7ª sala. Será que eu consigo?
Essa sala está toda apagada. Será que a gente consegue? Pamela, Luciana, Danilo, Fernanda, Kátia. A Feira Guiar está com a câmera fechada também. Feira, abre a câmera. Paola, Márcia, Elaine, Tayane, Danilo, Anastácia. Será que dá? A Renata Oliveira vai e me fala assim que eu já sei o caso, a montagem de sempre. Renata, acabei de lembrar. Podemos ou não podemos? Bom, as outras 3 salas estão fechadas. 7, 8, 9 e 10. 9 agora. Mas eu acho que a gente já tem fotos, né, suficientes. Gente, eu queria que todo mundo aparecesse aí. Eu estou fazendo uma campanha, pessoal. A campanha não deixe o seu professor, não deixe o seu professor falar com as bolinhas, gente. Pelo menos, a gente tem que falar com vocês, entendeu? Oi, Bianca, tudo bem com você, Bianca? A minha Bianca Rodrigues, gente. Ai, que fofa, ela tá aqui. Bom, então... Pessoal, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, foi maravilhoso, né? Olha lá, a Kátia Badinha agora abriu a câmera, citei ela e a pessoa, ó, né? Tava onde, Kátia? Tava onde? A Kátia não apareceu? Acho que ela apareceu. Apareceu. Na primeira. Então, pessoal, eu queria muito agradecer a presença de vocês, deixar um beijo muito grande no coração de vocês e dizer que é muito bom quando estamos juntos. É muito bom, certamente. Eu agradeço imensamente também, gente. Foi um prazer imenso estar aqui do lado da professora Simone, junto com a Alegra, junto com todas vocês. Não vi a carinha de cada um de vocês, mas estou vendo aqui o nominho de cada uma, tá? Fiquei imensamente feliz por vocês estarem presentes aqui no nosso meeting hoje. Vocês não sabem o quanto que eu fiquei feliz. Muito obrigada. É muito bom, né? É muito bom a gente ver o sonho se realizando, né? Discutir essas questões abertamente, né? E com a participação de na verdade, várias isso, acho que pessoas, tanto para a Simone quanto para mim, a Simone sabe disso, né? O tanto que a gente... Quando ela fala utopia, mas eu não sei se isso é utopia, eu acho que isso é amor mesmo, né, Simone? Com certeza. É uma coisa assim que a gente busca, ou que a gente quer compartilhar o máximo que a gente puder, né? A gente quer dividir, a gente quer partilhar, na verdade, para que isso se pulverize, para que isso se espalhe, né? De uma forma, como que eu vou falar? De uma forma não pronta, mas uma forma para ser desenvolvida, para ser estudada, né? Eu acho que isso que é uma das coisas mais importantes na educação, é você vivenciar, é você estudar, é você experienciar tudo isso, né? E fazer com que uma pessoa, aquela pessoinha que está ali, possa se desenvolver, que muitas vezes vai depender de você, né? E só lembrar, né, gente, que a gente tem um lema muito forte dentro do LIDA, né? Conhecimento não partilhado não é conhecimento, é vaidade. Exatamente. E nós não estamos dentro desse laboratório para isso. Um beijo. Obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada pela honra de ter vocês todos aqui conosco. Até logo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada, Simone. Obrigada, Andréia. Obrigada, Alegra. Participantes. Boa noite. Gente, até o próximo, que não deve demorar. Porque a Alegra adora um meeting, né, gente? Adoro fazer bagunça. Adoro. Com certeza vai ter outros, né? Pode ficar ligado. Até logo, obrigada. Beijo.